A gente fez aqui o nosso exemplo de planicidade do bloco, né? Então a gente já olhou lá o material da Lotorier, né? A gente consultou, a gente percebeu que nem sempre vai estar 100% plano. Não quer dizer que a gente não dá para montar o motor, né, Lucas? Não. A gente pode estar ali trabalhando dentro de uma certa tolerância. Lembrando que tem um padrão máximo de empenamento. Se tiver dentro do padrão, está ok. Tá ok, né? E agora a gente vai para o próximo passo, tá, pessoal? Que é a medida dos furos que vai funcionar os pistões aqui dentro. Então, vamos para as medidas dos nossos cilindros. Como que a gente mede os furos dos cilindros, né? Aqui a gente tem nosso micrômetro, tá? A gente deixou ele montadinho aqui com a ferramenta de aferição. Então, o que a gente fez aqui, né? Esse micrômetro, pessoal, a gente utiliza ele, o que, Lucas? Umas 2 vezes por mês? Umas 2 vezes por mês só. 2 vezes por mês a gente usa esse micrômetro que é para os nossos cursos onboarding e tudo mais, tá? Então, como a gente vai utilizar uma ferramenta que está parada ali há 15 dias... Para nós aqui ele é uma ferramenta demonstrativa, né? Só para mostrar, né, como faz medida. Como a gente vai utilizar uma ferramenta que estava parada, a primeira coisa que a gente faz é zerar o nosso micrômetro, né, para garantir que as nossas medidas aqui elas estejam certas. Se a gente não fizer isso, a gente pode estar medindo aqui, vai perder tempo, bater cabeça e tá medindo com zero errado, né? Ele tá medindo fora de escala, tá? Então, primeira coisa, zeramos, né? Aqui não sei se dá para ver muito bem, tá? Mas ele tá zeradinho. Dá para ver certinho. Ele tá zeradinho na escala, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar... Opa! Vamos tirar a trava dele aqui. Vamos desmontar ele, tudo bem. Agora a gente vai pegar o Lotorier e vamos conferir o diâmetro do cilindro, né? Então, aqui a gente tem as informações. Aqui eu fiquei atrás do celular, mas tudo bem. Aqui agora tá aparecendo. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver, né? Aqui tá demonstrando como é que faz a medida, tá? E aqui tem a medida padrão do cilindro standard, tá? 71.09 até 71.11. Então essa é a medida que a gente quer buscar, que a gente quer que esteja aqui no nosso motor. E a ovalização máxima, que é um assunto que a gente vai mostrar, a gente vai entrar, é de 0,013 milímetros. Então ele vai ficando oval com o tempo, ele não pode passar dessa medida, senão a gente passa a ter problemas. Então, como que a gente mede isso no motor e como que a gente faz esse procedimento, né? Voltando aqui para o nosso micrômetro, o Lucas vai me ajudar aqui também a enxergar e a operar, porque aqui a habilidade manual é baixa, né? Então vamos abrindo aqui nosso micrômetro. Então ele estava no 50, né? 55, 60, 65, 65, vamos lá, 70. Então vamos zerar no 70 aqui. 70. Lembrando aí a galera também que a gente vai usar o relógio comparador e o súbito, que a gente já deixou ele configurado para isso hoje à tarde, né, Dene? Senão, até a gente conseguir configurar ele aqui, levaria um tempo a mais ainda, capaz de não dar tempo de a gente falar tudo aqui. Então vamos lá, voltando aqui, 70. 70. Voltando 70. Então 70, vamos de 70. 70,5. 70,5. 71. 71. Agora a gente vai para 71.10 e a gente vai botar no meio da escala. Então, que como é entre 71, 0,09, 71,11, né, a gente optou por botar no 71,10 para ficar no meio da escala, né? Pra gente poder fazer a medida. Como vocês estão vendo, a gente demora porque a gente mede uma vez por mês isso aqui, né? O cara que trabalha na retífica, ele faz isso aqui em 2 segundos. E aqui tá no 71. Tá no 71. Agora vamos botar no 71.10. Beleza, agora a gente vai travar o carinha aqui. E vamos colocar o nosso súbito, tá? Pra gente medir... Opa! Aqui, pegou. Pra gente medir esse diâmetro, tá? Então, né? Aqui a gente consegue ver que a gente já deixou ele zerado. Qual que é a ideia aqui? Se o Lucas dá uma balançadinha nele para um lado e para o outro, a gente vai ver que a agulha ela começa a se mexer. Quando ela começa a se mexer para o lado de lá, ela está medindo valores maiores do que aquilo que a gente setou. Então ela vai começar a ir para valores
71.11, 71.12 e tudo mais. Se ela vier pro lado de cá, ela começa a medir valores menores do que aquilo que a gente setou. Então ela vem 71.09 e tudo mais. Feito isso, nosso súbito ele tá medindo o valor de 71.10. Agora a gente vai olhar no bloco do motor e ver qual que é o valor que a gente encontra lá. A ideia, no caso, no bloco, para medir o cilindro com o súbito, é que ele fique mais próximo do zero possível. Se chegar a zero, quer dizer que eu estou na medida de 71.10, que é o valor que tem que estar esse cilindro. Ó, por exemplo, aí aqui a gente, no súbito a gente tem que ir trabalhando assim, ó, até ele chegar na medida próxima a zero, ó, jogando de um lado para o outro. Ó, tá bem próximo do zero, vocês podem ver, ó, pode ver ali, ó. Tá bem próximo do zero, então quer dizer, entre 71, deixa eu ver, bem pertinho, quase cheguei no zero ali. Entre 71,09 e 71,11, nós estamos dentro de uma medida que está correta para esse cilindro, tá? Outra coisa, além de medir desse lado, o pessoal não vai conseguir ver aí, porque eu vou virar ele aqui, a gente vira ele do outro lado para medir, ele tem que medir ele em dois, né? Em dois ângulos diferentes. E faz a mesma coisa, gira de um lado para o outro até chegar num valor próximo do zero, que fique dentro da tolerância, né? Importante também é que para medir o cilindro, a gente faz ele em 3 medidas, né? Aqui eu botei bem aqui em cima. Próxima medida eu botar lá mais ou menos no meio do cilindro e fazer a mesma coisa, tentar chegar próximo de zero. Ó, na metade ele chega quase no zero, bem em cima do zero. Ó. Tá bem certinho. Mesma coisa aqui e aí do lado de cá. Faz a mesma coisa, até chegar no zero. Depois a gente bota lá embaixo. Ó, mesma coisa, ó. Ali embaixo também tá chegando próximo do zero. Hoje à tarde a gente conseguiu chegar bem mais próximo, mas acontece aqui. Tá aproximadamente 71.11, né? Tá aproximadamente isso. Quer dizer, a gente mediu esse cilindro hoje, tá? Fazendo assim, a gente mediu o cilindro desse motor hoje. Quer dizer o quê? Ele tá dentro da medida correta para o funcionamento do motor, né? Se ele tivesse funcionando num carro hoje, ele estaria com as medidas tudo perfeitinho. Né, inclusive, quando a gente mediu aqui, né, ele deu 71.10 perfeito. Foi. Né? Óbvio que aqui a gente tá fazendo na live e tudo mais, a gente já deve ter batido aqui na regulagem do relógio comparador, né? Ele também é um relógio comparador que a gente usa como demonstração, ele não é de uma qualidade excepcional, né? Então vai ter uma certa variação. Não fala mal dele. Ele funciona muito bem para o nosso propósito, mas não é uma ferramenta de retífica, tá, pessoal? Mas o que a gente chegou de informação, o que a gente tirou de informação dessas medidas? A gente pegou a informação do diâmetro do cilindro, né, do furo, lá que o pistão vai subir e descer, a gente pegou o diâmetro do furo, do cilindro, a gente pegou a ovalização, né, Lucas? Que ele vai ficando oval com o tempo, e a conicidade. Por que acontece isso? Quando a biela e o pistão estão funcionando lá dentro do bloco do motor, ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Então ele vai mexer para o lado e para o outro. Difícil o Denner conseguir fazer isso aqui perfeitamente, mas é mais ou menos assim que ela vai funcionar lá. E o que acontece? Esse pistão fica batendo entre aspas, né? Fazendo forças no bloco, na parede do cilindro, fazendo com que ele se desgaste mais nesse eixo aqui, né? No eixo aqui do bloco, do que nesse eixo aqui. Então o que acontece? Esse furo, que era redondinho quando eles fabricaram, ele começa a ficar oval. Então ele começa a ficar oval. E se ele começar a ficar muito oval, né, Lucas? A gente começa a perder vedação, né? E aí é aquela coisa, né? Compressão, vedação, começa a fazer o famoso fumar. Fumar, né? Começa a queimar óleo, né? Dar aquela fumaça no escapamento, tá? Então, a gente tem essas duas informações. E a outra informação que a gente tem também, né? Que o Lucas comentou que a gente tem que fazer essa medida aqui em cima, num curso intermediário e mais para baixo. Por quê? Porque quando o pistão tá em cima, né? Que ele começa a descer com a força da explosão, né? Da queima do combustível, o anel ele é empurrado com muita força contra os cilindros, né? Então o anel pega e ele faz aquela força para abrir e vedar bem aquela compressão. E conforme o pistão vai descendo, ele vai fazendo menos força, né? Então a gente costuma pegar desgastes maiores aonde a pressão da câmara, né, durante o funcionamento do motor, ela é maior, né? Então ele começa a ficar um conezinho também. Ele fica oval, né? Ele fica mais largo, ele fica oval e começa a ficar um conezinho, tá? Outra coisa legal que a gente comenta, né? Falando aqui do pistão, a parte do pistão onde ficam os anéis, né, os anéis de segmento aqui, ela é redondinha, né, ela é perfeitamente redonda. Se a gente conseguisse ver isso aqui muito aproximado, a gente ia perceber que esse pistão ele é um cone, então ele é um pouco assim, e ele também tem um desenho na saia aqui,
próprio para diminuir atrito, tá? E ter uma melhor eficiência. Então, o pistão ele só é redondo, né? Só é perfeitamente circular, muito próximo ao fogo, né? Muito próximo à câmara de combustão. Mais para baixo ele começa a ter uns formatos um pouquinho diferentes, né? Esse aqui ele é até cortado, né? O pistão do AP ele é redondinho, esse aqui ele já é cortado para diminuir atrito, peso e tudo mais, tá? Então, essa é uma curiosidade legal do pistão.